Sabe, queridos, muitas vezes eu olho para a vida da igreja, e a igreja de Jesus, e me vem uma imagem na cabeça. Sabe aqueles filmes de guerra? Quando cai um meteoro, estoura uma bomba, alguma coisa acontece, e você vê aquele movimento, aquela correria, e parece que tem gente correndo para tudo quanto é lado, não é? Não é isso que acontece? Você tem aquelas pessoas que são os heróis do filme, aqueles que enfrentam as lutas, aqueles que tentam descobrir o que está acontecendo, aqueles que estão se protegendo, outros que estão fugindo, aqueles que estão socorrendo os outros. Não é esse o movimento desses filmes? Você vê todos os personagens assim, cada um na sua atribuição. E muitas vezes eu tenho a impressão que a vida da igreja é semelhante a isso. Parece que cada um está correndo para um lugar, lutando as suas guerras, cumprindo os seus propósitos pessoais. E outros são os defensores, outros são os acolhedores, outros são aqueles que estão no pano de fundo ali, outros que estão à frente da batalha, aqueles que estão tentando entender o que está acontecendo. E me preocupa porque muitas vezes nós somos uma igreja diferente da unidade dispersa. Diferente da família, vivendo cada um por si. E hoje eu vou dar continuidade à mensagem da vida em comunidade, queridos, com um zelo e um temor no meu coração, porque eu entendo que são dias que precisamos de um posicionamento, uma decisão pessoal, por viver uma igreja, uma família que o Senhor espera de nós. Porque os dias que vêm em frente são desafiadores, queridos, e o que temos é a porção do Senhor, a confiança do Senhor ao nosso chamado, aquilo que Ele nos comissionou, e nós precisamos dar uma resposta juntos. E a verdade, queridos, que se a gente vê que cada um está lutando as suas guerras, isso me faz lembrar uma canção, que eu tenho muita dificuldade. Que é as luto minhas guerras. Toda vez que eu ouço essa música, eu sei que muitos de vocês amam. Ela é incrível. Eu não estou dizendo que ela é errada, não. Ela é bem como os salmistas em tempos de guerra, mas a impressão que eu tenho é que aquela pessoa está tão isolada, está lá falando das suas próprias batalhas, na sua individualidade. E eu acho que é o tipo de música que não se canta no coletivo, sabe? Talvez você possa declarar que você está lutando as suas guerras. Nós sabemos quem luta por nós, é verdade. Mas eu acho interessante, porque quando a gente vai olhar para o texto de Efésios, aquilo que Paulo está falando sobre a vida em comunidade, e quando ele vai encerrando, ele vai caminhando para o fim, ele vai dizendo, finalmente, irmãos. E ele começa a falar justamente do revestimento da armadura de Deus. E Paulo encerra, então, dizendo desse revestimento que é para todos. Sabe, ele não isola as pessoas e fala, olha, você vai para a batalha e você precisa estar revestido. Ele não diz, olha, você vai lá proteger a sua família e vai cozinhar em casa para dar mantimento para alguém. Você fica ali na espreita, vê o que está acontecendo, você vai ficar aqui nessa posição. Mas você que está na batalha, você que está de frente, revista-se da armadura. Não, ele vai falar justamente que todos nós devemos estar revestidos da armadura de Deus. E nós vamos lá em Efésios ler esse texto tão importante para nós hoje. Efésios 6, do 10 em diante. Finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta, diga nossa luta,
Não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se, diga vistam-se, de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito, ou em outras versões, vencido tudo. E agora aqui um parênteses, porque essa expressão tudo no Strong vai dizer que é todo, inteiro, todos juntos, completo, ok? Então todos precisam permanecer inabaláveis, depois de terem vencido tudo, ok? Vamos lá. Assim permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Vira para o seu irmão do seu lado e pergunta: você orou por mim já hoje? É a sua oportunidade hoje. Lembra-te de mim. Observe que o texto fala sobre a nossa luta. É claro, querido, que existem batalhas pessoais. Mas existe um inimigo comum. Existe uma batalha espiritual que acontece. E nós precisamos discernir a nossa posição e o nosso lugar de enfrentamento. O Senhor nos chama como uma comunidade para entrarmos nas batalhas. Nós não podemos considerar que uma parte vai para a batalha e outra fica. Você já imaginou um corpo indo, a mão indo e a perna ficando? Não existe. Quando você vai para uma batalha, você vai por inteiro. Você precisa ir por completo. Nós estamos numa jornada de amor e coragem. Requer de nós valentia. Requer de nós prontidão. Esse é o chamado do Senhor, nós sermos revestidos da armadura. Eu encerrei aqui falando do revestimento, que trata-se, é claro, do conhecimento da própria palavra de Deus. Que a salvação vem pela palavra de Deus, a justiça na palavra de Deus, o cinturão da verdade, que é a verdade da palavra de Deus, o escudo da fé, que vem pelo ouvir a palavra de Deus, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, esse é o nosso trilho principal, meditar nela dia e noite, amém? Isso aqui é só um repasse do que nós terminamos a primeira mensagem. Mas, vamos olhar para as famílias naturais. Você vai começar a entender aonde eu quero chegar. Quando você olha para as famílias, você percebe alguns quadros que se repetem, não é mesmo? Você vê perseguições malignas e bênçãos que acompanham as gerações, porque o Senhor é Deus geracional de fato. Você certamente é um daqueles que ama cantar aquela canção. Abençoarei as gerações. Como é que é aquela canção? E a bênção se derrame. Vamos, gente. Sua família, seus filhos, dos seus filhos, não é? Quantos de vocês já declararam essa verdade? O Senhor é Deus geracional, Ele abençoa as gerações. Mas a verdade é que a maldição também persegue e acompanha a partir do princípio da legalidade. Então você vê histórias que se repetem como escândalos, violência, divórcio, filhos fora da aliança do casamento. E você vê isso acompanhando quando você olha para a história, às vezes, de uma família, e você vai ver que, às vezes, está caminhando para um divórcio, um relacionamento abusivo, e você olha para a estrutura, os pais,
passam pelo mesmo tipo de perseguição, sofrem o mesmo dano. Violências, mortes precoces também acompanham, muitas vezes, as gerações. É claro que isso cessa pelo poder e o sangue de Jesus, a partir do momento em que fecha com o sangue do Cordeiro qualquer legalidade. Então, as famílias naturais, a gente vê a perseguição que acontece, os níveis de batalha que existem, assim como também as bênçãos que acompanham quando a gente vai olhar Salmo 23, que eu amo, fala: a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei para todo sempre na casa do Senhor. Não é assim que diz o texto? É poderoso, porque a bênção também nos persegue. Persegue as gerações. A partir do princípio, como eu disse, da legalidade, do lugar que eu dou. E quando a gente olha para as famílias espirituais, também você vai ver que algumas malignidades, algumas perseguições acompanham. E eu vou dar um exemplo para vocês, porque eu e o Farley passamos por pelo menos 2 igrejas, e que tinha um contexto de uma liderança que fazia... depois nós, na verdade, saímos aqui e descobrimos que o pastor principal, ele era um adúltero. E um adúltero enquanto nós estávamos lá. Só que nós não sabíamos. Só que é interessante que daí eu olho para o quadro, você vai lembrar disso também, Lucas? Eu olho para o passado e eu olho e falo: gente, é por isso que a gente via no meio da liderança, do louvor, no altar, tantos pecados, tantos adultérios, e era recorrente. Depois tudo faz sentido. Você fala que aquele que é o teto, que aquele que é a cobertura espiritual, aquele que está lá à frente, está dando lugar ao diabo, legalidade, isso está escorrendo, está perseguindo a igreja. O mesmo espírito persegue os irmãos daquela igreja. E uma segunda igreja, eu tinha um perfil de um homem que era uma liderança, um pastor incrível, super paternal, muito acolhedor. Ele, você olha, você diz, puro amor. Ele era uma doçura. Só que concessivo e passivo. Dando então lugar e legalidade para histórias recorrentes de segundo casamento. Venha como está. Só que daí as pessoas permaneciam como estavam. E aquele lugar era um verdadeiro imã de pessoas que não queriam ser transformadas. Eu lembro que eu e o Farley começamos a trabalhar, porque ele nos impulsionou a liderar na época os jovens. Aquele pastor queria muito que nós assumíssemos aquela igreja. Ele realmente acreditava, ele foi um pai para nós, um homem incrível. Mas nós não concordávamos com esse nível de concessão. Então nós começamos a entrar em conflito, porque eu e o Farley batíamos em santidade, nós batíamos em uma vida íntegra, reta diante do Senhor. Então, para nós, não ministrava em pecado, não tinha como. Se tinha uma vida errada, promíscua, não subia para ministrar. E daí a gente dizia não para o sábado, no domingo o pastor dizia sim. Então o menino estava lá, com a vida errada, em pecado, ministrando no domingo. E aí, queridos, a coisa começou a não dar certo. E daí talvez você fale, tá, pastora, mas quer dizer então que se o pastor lá, líder, está em pecado, eu também vou ter o mesmo pecado? Não. Eu estou falando de uma legalidade que abre uma porta para que esses espíritos persigam a igreja também. Estão comigo? A mesma coisa na família natural. São demônios que têm entrada nas famílias naturais e começam a perseguir. Isso quer dizer que vai nos atingir? É claro que não. Graças a Deus, pela misericórdia do Senhor e pelo posicionamento que nós temos em Cristo Jesus, nós, eu e o Farley e muitas outras famílias, vidas íntegras e retas, nós não damos lugar ao diabo para que esse tipo de espírito me persiga ou encontre lugar. Então, é claro que independente de uma liderança, do seu pai, da sua mãe, da sua história,
Você é responsável pela própria vida, por transformar e mudar a sua história, a sua jornada. Amém? Estão comigo? Compreensível? Então eu tomo a decisão de mudar a história. Muitos de vocês conhecem um pouco do meu testemunho, sabem que eu vim de um lar em que meus pais me conceberam ainda muito jovens. Minha mãe tinha 16, meu pai com 19 anos. E esse histórico quis também me perseguir. Eu comecei a namorar muito nova. Com 11 anos eu estava namorando. E namorei 3 anos e meio. O que você acha que aconteceria com a história de uma menina que é filha de um pai e de uma mãe, que tiveram uma filha fora da aliança do casamento tão cedo? É claro que esse espírito me seguiu. E aqui entrou a bondade, a misericórdia do Senhor na minha vida, que mudou a minha história. Conheci Jesus, ainda namorando esse rapaz. E o Senhor me guiou e me livrou. Então, a partir da minha vida, as minhas gerações não vão mais ter a mesma legalidade. Primeiro, meus pais entraram em um lugar de arrependimento, é claro, para a glória de Deus, entrou na minha casa. Então, a minha família está blindada no sentido de não ter mais legalidade nesse aspecto, amém? Pelo sangue do Cordeiro, pela misericórdia do Senhor que me alcançou. E isso faz uma ruptura na história. Não persegue mais. O mesmo que venha perseguir, não tem lugar. Porque vai ser a minha vida, a minha decisão por me manter santa, guardada, protegida, que vai destruir essas obras do inimigo. Porque resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Então nós estamos falando de uma decisão, de uma vida, de uma família espiritual, uma família natural, que tem suas batalhas. E todas elas são vencidas espiritualmente. Da mesma forma, queridos, como igrejas que são sérias também, que têm as bênçãos que acompanham, que perseguem, nós vemos o compromisso de homens e mulheres de Deus, que tem uma igreja saudável, uma igreja que caminha em santidade, que ama o Senhor, que corresponde em chamado. E voltando ao contexto da malignidade, da maldição que persegue, essa semana nós tivemos, inclusive, um pastor que foi preso por um escândalo de imoralidade. Isso quer dizer que ele, como pastor sênior daquela igreja, havia aberto sim uma brecha. Eu consigo imaginar como em todos os níveis de liderança, aquela igreja sofria perseguição na mesma área. Provavelmente você vai ver líderes, homens e mulheres, tendo os mesmos tipos de tentação, mesmas histórias que esse homem foi pego fazendo. Mas é claro que, naquele lugar, para deixar claro, eu creio que existem homens e mulheres que decidem por santificar, por se guardar. E aquela maldade, aquela perseguição não vai alcançar aquelas famílias que estão lá. Então, como corpo de Cristo, queridos, eu queria encorajar você a orar pela igreja de Jesus. Porque foi um escândalo danoso ao corpo. Triste, vergonhoso. Então, ao invés de nós ficarmos ali apontando e falando, que absurdo, veja só, olha aí, realmente a justiça, nós temos que chorar, clamar ao Senhor misericórdia por aquelas famílias, por aquela igreja, porque nós estamos falando do corpo de Cristo, sendo flagrado numa imoralidade, e precisa sim vir a justiça de Deus, mas também, queridos, pessoas precisam ser consoladas naquele lugar, e livres dessa perseguição espiritual, em nome de Jesus. Então nós, como igreja, precisamos também ter o nosso lugar e uma postura. Nós, como Cornerstone, temos também uma comissão, um chamado, uma identidade clara. E é sobre essa posição de um exército que somos, que precisamos entender hoje. E ontem nós discorremos um pouco com os jovens da casa, justamente sobre um exemplo de exército que devemos seguir, de postura e conduta que devemos ter. Eu quero ir com você até Joel 2, então, juntos.
Joel 2, do 4 ao 11, nós vamos ler. Eles têm a aparência de cavalos, como cavalaria atacam galopando. Com um barulho semelhante ao de carros de guerra, saltam sobre os cumes dos montes, como um crepitante que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. Diante deles, povos se contorcem angustiados, todos os rostos ficam pálidos de medo. Eles atacam como guerreiros, escalam muros como soldados. Todos marcham em linha, sem desviar-se do curso. Não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente. Avançam por entre dardos e, ainda que caiam, não desistem. Lançam-se sobre a cidade, correm ao longo do muro, sobem nas casas, entram pelas janelas como ladrões. Diante deles, a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem, e as estrelas param de brilhar. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como são numerosas as suas tropas, como são poderosos os que obedecem à sua ordem. Como é grande o dia do Senhor, como será terrível. Quem poderá livrar-o? O texto faz referências, queridos, ao dia do Senhor. Ao dia que o Senhor voltará para reinar e julgar a terra, dia que temos uma santa expectativa. Só que esse contexto de exército aqui vai nos ensinar muito. E nós devemos olhar para esse texto como um trilho importante, como igreja que está revestida da armadura de Deus, amém? Então, se você entende que nós somos uma comunidade que está resistindo, que está combatendo o inimigo, você precisa tomar posição a respeito do que o texto está nos apontando, amém? Existe uma voz, primeiramente, de comando, uma voz do exército que se levanta, e a voz do Senhor que precisa ser ouvida. Da mesma forma, em nossos dias, queridos, nós precisamos discernir a voz do Espírito Santo de Deus. Ouvir o Senhor, Ele é o comandante desse exército. O Senhor é a voz que vai nos guiar, que vai dar direção, está dando direção para essa casa, e é uma voz para dar direção, instrução para a sua vida. Então, Ele é o Senhor, é Ele quem precisa ser ouvido, amém? João 8,47 vai dizer: aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Isso quer dizer que nós que amamos o Senhor, servimos o Senhor, temos uma responsabilidade de ouvir o Senhor, de entender o que Ele está falando. Isso quer dizer que eu e você devemos ser capazes de perguntar e dar a resposta à pergunta: o que você tem ouvido de Deus? O que o Senhor tem falado com você? Será que você pode virar para o seu irmão e perguntar o que Jesus está te falando? Será que você consegue de imediato responder? Ou você tem que pensar e dizer: puxa, eu não sei exatamente o que o Senhor está falando. Eu estou tentando entender ainda o que o Senhor está falando. Mas se você é alguém que medita nas Escrituras, que tem tempo de devoção, de dedicação ao Senhor, você é alguém que tem que saber o que o Senhor está falando. O Senhor fala conosco. E eu já vi de muitas pessoas: oh, eu não estou entendendo o que o Senhor quer. Eu não ouço mais o Senhor como um dia eu ouvia. E realmente existem dias que é difícil de discernir a vontade de Deus. Mas dizer que o Senhor não fala, queridos, impossível. Você vai abrir as Escrituras e o Senhor vai falar com você. Talvez fale aquilo que você não quer ouvir. Talvez use pessoas para dizer aquilo que você não quer escutar. Mas aqueles que estão sentados ouvindo o conselho do Senhor, queridos, precisa saber aquilo que Ele está dizendo. Vamos discernir a voz do Senhor, e muitas vezes o Senhor vai usar, é claro, seus pastores, seus líderes, seus irmãos, o ferro afiando o ferro, para dizer aquilo que você precisa ouvir.
E você precisa discernir, inclusive, quem você ouve. Porque quem você ouve precisa estar ouvindo o Senhor. Eu vejo muitas pessoas dando lugar a outras vozes. Pessoas que estão interferindo, dizendo, aconselhando coisas que você deve fazer, caminhos a se seguir, cursos a se trilhar, atividades a desenvolver, empregos a se escolher. Mas será que essas pessoas estão ouvindo o Senhor também? Aqueles que te aconselham precisam estar no conselho do Senhor. Precisam ouvir do Senhor. E é assim que se reconhece aqueles que são da parte de Deus. João 10, 27, na sequência ainda vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Amém? E é claro que por consequência disso vai haver poder para aqueles que obedecem a sua ordem. João 14, do 23 a 24, a palavra de Deus vai dizer: Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará e nós viremos a Ele e faremos nele morada. Olha que poderoso. A partir do momento que eu decido por Ele, se eu o amo, eu o obedeço. E Ele faz morada em nós. E essa morada tem poder, não é? Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês ouvem não são minhas, mas do Pai que me enviou. Então, a forma de testificarmos que somos filhos de Deus, que amamos a Deus, é obedecendo. E em Efésios 1, 18 a 19, Paulo vai dizer: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, que são as riquezas da gloriosa herança dele concedida aos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Nós falamos na mensagem anterior justamente que Paulo alerta para que nós tenhamos o entendimento que temos herança, nós temos uma identidade e nós temos poder da parte de Deus. São poderosos aqueles que obedecem ao Senhor. E essa obediência, querido, que promove um poder, não fala de qualquer coisa que eu e você possamos fazer, mas é sobre Ele habitando em nós, o seu poder em nós. Não é verdade? Existe, portanto, uma autoridade espiritual e natural que acontece na medida que o conhecemos e que o obedecemos. Lucas 10, 19 diz: dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes causará dano. Jesus nos entregou uma autoridade aqui. Efésios 1, 22 e 23 ainda falando: Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em tudo. Então, Jesus Cristo, que tem todo o poder, é a nossa cabeça, é aquele que dá direção. E nos autorizou, nos deu autoridade espiritual. E essa autoridade está no nome dEle. Isso quer dizer que eu vou expulsar demônios em nome de Jesus. Eu vou declarar o que o Senhor quer em nome de Jesus. Toda a autoridade foi dada a Ele. E nós somos seus filhos, parte de um corpo que entende quem governa. Ele é a voz de comando deste exército. E existe, queridos, um trilho, um caminho. Porque no texto ele vai dizer que esse exército entra pela cidade, pelos muros, e eles sobem as janelas, não é? Eles entram pelas casas. Eles estão fazendo uma jornada, uma caminhada de uma direção que aquele comandou. Isso para mim fala muito do senso de missão que nós como igreja temos. De propósito, de termos uma direção. Existe um caminho e por isso nós precisamos ouvir a voz daquele que dá o comando. Aonde o Senhor quer nos posicionar. O que o Senhor quer
que venhamos a fazer, qual é o nosso lugar, qual é a nossa função. Essa é a nossa missão. E existe também uma determinação, eles avançam mesmo diante dos ataques. Eles se levantam mesmo que caem. Eles avançam entre os dardos. Isso quer dizer que existem enfrentamentos, existem dardos inflamados do inimigo, existem dardos contra as nossas vidas, resistências contra as nossas vidas. Mas um exército avança entre os dardos. Nós combatemos o bom combate. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós avançamos. Os dardos virão, mas nós avançaremos. Então nós estamos desviando dos dardos, mas avançando para a glória de Deus. A desistência não é uma opção para nós, mas sim uma resistência ao maligno e uma perseverança na jornada. Nós vamos caminhar, nós vamos olhar fixamente para aquele que dá o comando. E vamos prosseguir, amém? E uma parte muito importante do texto fala que eles não empurram. Eles não empurram uns aos outros, mas marcham sempre em frente. Isso fala para mim do estabelecimento claro de um lugar. E saber ocupar o seu lugar é muito importante para o avanço de uma tropa. Isso quer dizer que você precisa entender o seu lugar aqui. Qual é a sua posição? Qual é a sua estatura? Você precisa corresponder andando e seguindo em frente. Não procurando um lugar de aceitação, de reconhecimento, sendo pedra de tropeço para o seu irmão, derrubando o seu irmão, falando mal do seu irmão, fofocando a respeito do seu irmão, querendo o mal. Você já viu crente feliz porque o outro caiu? Eu já. Porque era uma oportunidade, quando o outro cai, de se ocupar o lugar. Gente, eu lembro como eu fiquei estarrecida com uma frase uma vez de uma pessoa. Eu lembro que nós fomos visitar um casal que havia recém-chegado lá na igreja, e nós estávamos num contexto muito desafiador, porque aquele que era pastor na época dos jovens, um dos nossos melhores amigos, nós estávamos somente na liderança com ele, mas ele era o pastor, e ele abandonou a família e foi embora. E foi num de repente, assim, surpreendente. E eu lembro que foi um susto, o sentimento era de luto, porque aquele homem que estava todos os dias na minha casa, com quem nós convivíamos e falávamos todos os dias, literalmente, do dia para a noite desapareceu e falou: não quero mais. Fui, sem nem dar tchau. E eu lembro que nós estávamos atordoados com aquela notícia, que levou ali um tempo para acontecer a digestão. Mas é claro que eu e o Farley, na época, éramos um dos principais líderes com ele ali. Então, havia já uma expectativa. Na verdade, antes mesmo dele sair, já havia a expectativa que nós assumíssemos o lugar dele um dia. Seria feita uma transição. Nós seríamos estabelecidos pastores no lugar dele nos jovens. Realmente havia essa expectativa. Mas eu lembro que, quando nós fomos fazer visita a esse casal, ele veio todo animado, nos recebeu na porta. Eu mal sentei. Ele falou: e daí? Animados? E eu, sem entender muita coisa, falei: com o quê? Não, porque agora chegou a vez de vocês. E a gente: oi? Sim, ele saiu, vocês entram. Eu falei: gente, peraí, eu estou vivendo um luto. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, porque você está tão feliz com um homem que abandonou a família, que abandonou o seu rebanho, que deixou os seus amigos. Queridos, eu
podia ter o chamado que fosse. Eu não queria que fosse nessa circunstância. Eu não queria esse lugar dessa forma. Concorda comigo? Mas ele estava realmente feliz e animado por nós. E a gente ficou atordoado, falando: amigo, não, pera. Não era assim que a gente esperava que as coisas acontecessem. Nós estamos tristes. E enfim, consegue entender comigo? Como muitas vezes as pessoas querem um lugar, uma posição, se alegram com a queda do outro, porque às vezes é uma oportunidade para ele. Isso é triste. E a gente vê recorrentemente na vida da igreja. Quantos aconselhamentos que eu já vi do irmão que na verdade queria só testemunhar contra outro irmão, para mostrar que ele era melhor, que ele deveria estar destacado e não o outro. Isso fala de uma guerra dentro da própria igreja, de uma batalha de alma, de lugares sendo perseguidos. Isso para mim fala justamente da nossa falta de maturidade e identidade. Porque ontem eu comentei com os jovens justamente que os imaturos são como crianças. E crianças são aqueles que saem correndo em busca do seu alvo, que passam por cima de tudo, não é? Criança quer alguma coisa, ela sai correndo. Ela passa por cima, pisa no que precisa pisar, atropela o amiguinho, passa correndo em busca do seu objetivo. Do seu brinquedo, da sua comida, do seu alimento, aquilo que ela quer. Derruba, ela alcança. Mas mesmo uma criança, ela é ensinada, treinada a enfileirar. Não é? Vai para a escolinha? Uma das primeiras coisas, né, Prof. Kátia? Fila, um por vez, ordem de tamanho. Eles vão aprendendo. Mas vai crescendo, vai esquecendo. Não é? Esquece que existe lugar, que existe posição, que existe uma estatura, que existe autoridade, que precisa ser respeitado. Vai se perdendo. Fala de uma falta de identidade, porque quem não sabe quem é, não sabe para onde vai, está sempre buscando um reconhecimento, buscando um lugar, uma posição. É aqui que acontecem as famosas carteiradas, não é mesmo? Quer ver gente com crise de identidade? É aquele irmão que chega para você, você sabe com quem você está falando? Mas eu sou doutor, pastor, fulano de tal. É uma tristeza. É uma tristeza, porque é alguém que não sabe quem é, se identifica por aquilo que faz. Isso é falta de saber que é filho amado de Deus, que é corredeiro com Cristo, como todos os outros. Não é? Que ocupamos um mesmo lugar no reino de Deus, que somos amados filhos. Aquele rei que veio majestoso, veio também para servir, para lavar os pés. Então nós precisamos entender, queridos, que nós não empurramos para caminhar para essa jornada, essa batalha. Nós não podemos ocupar o lugar do outro. Nós não podemos querer o lugar do outro. Isso fala não somente de um avanço que você precisa ter, mas também saber que mesmo você querendo o lugar do outro, e isso pode ser errado, você também se negar também é um pecado. Quando você não quer ocupar o seu espaço, quando você não quer atingir uma estatura, quando você não quer avançar, também é errado. Sabe aqueles famosos discursos de não, isso não é para mim, não, eu não posso. Imagina quem sou eu na fila do pão. Ou não, ainda não cheguei lá. E essa máscara de pseudo-humildade mais se chama de orgulho, de não querer colocar em prova a sua reputação, assumir o seu lugar, a sua posição. Todos nós fomos chamados por Deus a um lugar à mesa. Nós temos algo para oferecer no reino de Deus. Sabe, ide fazer discípulos é para todos nós. Ide liderar é para alguns. Mas todos
temos algo a oferecer, a corresponder no reino de Deus. E o teu não trabalho nessa tropa, querido, vai nos prejudicar. A sua omissão vai nos prejudicar no avanço. A sua posição de orgulho, de soberba, vai nos prejudicar. A falsa humildade vai nos prejudicar. A resistência vai nos prejudicar. A não aceitação vai nos prejudicar. Então nós somos um exército aqui, cada um precisa ocupar o seu lugar. Ontem eu dei exemplo também de uma música muito incrível da Heloísa Rosa, chamada Estante da Vida. E eu lembro que eu recebi a missão de preparar a coreografia dessa canção, na época da dança, né, gente? E eu lembro que nós, vestidos de vaso, Carolzinha também participando, aquele macacão inteiro, marrom. Foi incrível, gente. Pensa no espetáculo aquilo. Nós entramos de macacão marrom, de vaso, entrávamos levados pelo oleiro para o vaso erguia e caía, e nós estávamos plena de dourado. Era incrível. Era Circo de Soleil, assim, ficava... Mas essa música ministrou muito meu coração, todas as vezes que nós ministrávamos. Quantos conhecem essa música, Estante da Vida? Poucos, né? Gente, o tempo vai passando. Mas eu vou ler a letra, porque ela é muito importante para a ministração de hoje, tá bom? A música diz assim, presta atenção, porque estamos falando sobre identidade, sobre um lugar e uma posição que você precisa corresponder, amém? A letra diz, eu sou um vaso quebrado pela vida. Eu sou um vaso arranhado pelas circunstâncias. Eu sou um vaso quebrado, tentando me reconstruir. Eu já fui encostado por haver outros mais fortes. Eu já fui um vaso vazio, sem água, sem flores, buscando a aceitação dos homens, querendo estar no centro. Mas um dia o oleiro veio e me olhou. Mas um dia o oleiro veio e me levou. Mas um dia o oleiro veio e quebrou meu coração. Fez um vaso novo. Não importa o lugar, sei que sou visto por ti. Não importa o lugar, eu sou amado por ti. Não importa o lugar, sei que sou aceito por ti. Essas são as verdades de alguém que teve um entendimento da sua identidade, que foi um vaso quebrado. Eu lembro que nesse trecho justamente, buscando a aceitação dos homens, querendo estar no centro, eu lembro que nós enfileirávamos as meninas e vinha uma empurrando uma outra, querendo estar no centro. Esse era o movimento, né, Carolzinha? E vinha. E eu lembro que quando o Senhor falou nessa canção comigo, Ele apontou justamente pela posição de um exército, pelas que precisam estar formadas, pelo lugar que precisamos cada um de nós ocupar. E muitas vezes estamos querendo ocupar um espaço que não foi reservado para nós, destinado para nós. Estamos buscando a aceitação dos homens, querendo estar no centro, querendo ser visto, querendo ser reconhecido, valorizado. Aquela aceitação que não houve na sua família, aquela aceitação que não houve no seu trabalho, aquele reconhecimento que não veio. Frustrações que fazem hoje você querer buscar, ou ao contrário, fugir do reconhecimento, fugir da aceitação, fugir das mesas, com medo de ser ferido novamente, com medo de ser exposto, vulnerável à rejeição. Mas nós precisamos entender que existe um oleiro que nos vê, que nos ama, que nos aceita. Não importa o lugar, sei que sou amado por ti.
Não importa o lugar, sei que sou visto por ti. Não importa o lugar, sei que sou amado por ti. Que essa possa ser a canção dos seus lábios. Na sequência, nós já estamos encerrando. O texto fala, sem desviar-se. Você fugiu bem nessa parte. Eu falei do vaso. É que ontem eu fiz uma referência a ela, gente. Eu dei um exemplo da cor do vaso. Aí hoje ela fugiu. Sem desviar-se do curso, marcham em linha. Queridos, além do próprio aspecto de desvio da jornada mesmo, desvio dos caminhos do Senhor, nós precisamos entender que todos nós estamos sujeitos aos desvios do propósito de Deus para as nossas vidas, para o nosso chamado, para a nossa comissão. E isso, queridos, não é somente sobre nós, mas sobre dar dano, causar prejuízo a uma tropa que tem que estar alinhada e posicionada, concorda comigo? Se eu me ausento, se eu me nego, ou se eu quero ser maior, ocupar outro espaço, eu estou prejudicando um alinhamento de uma que deve avançar. E aí que nós ficamos sujeitos aos dardos inflamados. Porque à medida que eu estou caminhando e desviando, estamos todos revestidos da armadura, todos combatendo um combate. E se eu não assumo o meu lugar, ou tento ocupar outro lugar, isso quer dizer, eu me torno vulnerável para os dardos do inimigo, concorda comigo? Porque se todos nós, corpo, uma família, discernindo o reino espiritual, vendo os dardos e avançando contra eles, nós precisamos estar juntos, unidos num mesmo movimento, num só corpo, num só amor, num só discurso. Agora, se eu começo a me negar, a dar passos maiores ou recuar, eu fico exposta aos dardos, concorda comigo? Você não está andando na mesma bateria, nos mesmos movimentos. Você fica vulnerável, exposto. E prejudica o andamento dessa tropa que precisa prosseguir, precisa avançar até que ele venha. E por isso que é tão importante, queridos, você entender o seu lugar nessa família, nesse corpo. Nós temos uma identidade, nós temos uma comissão como igreja, nós temos uma cultura, aquilo que o Senhor nos confiou como igreja. E a nossa comissão, ela é clara, não é? Se você for falar quem é a Cornerstone, o que você responde? Qual é a comissão da Cornerstone? O que nós carregamos? Sobre o que pregamos? O que falamos? Vamos lá? Sobre o que falamos? Sobre o que ministramos? Hoje vocês podem compartilhar. Pedras vivas que constroem, edificando uma casa espiritual. Ele é a pedra angular. Qual é a nossa comissão? Vamos lá. Quais são os pilares dessa casa? Valentes pela verdade, adoração, contemplação, sacerdócio, devoção, santidade. Oi? Ensino da palavra, cultura da mesa. Essa é a Cornerstone, não é? Essa é a nossa comissão. E talvez, se você vem aqui conhecer a igreja e é alguém que quer só bater cartão, deixa eu te dizer, vai ser enfadonho para você frequentar os nossos cultos. Porque nós estamos aqui construindo um lugar, um ambiente, um lugar de habitação para o Senhor. Um lugar para que Ele venha, para que a glória se manifeste. Então nós vamos gastar tempo na adoração. Nós vamos dedicar os nossos dias à contemplação. Essa casa será chamada casa de oração. Então nós dedicaremos os nossos dias a cultuá-lo, a esperar e apressar a volta dEle.
Nós estaremos aqui dia e noite, dia e noite. Essa é a nossa comissão. Isso é que arde no meu coração, no coração daqueles que vêm para essa casa, que entendem que são parte dessa família espiritual. Então nós precisamos entender que existe uma identidade para a nossa família. E nós carregamos. E talvez se você precisa, queridos, um lugar para dizer que tudo vai dar certo, que essa semana vai ser vitoriosa, que as suas finanças vão romper, e que essa semana será uma semana de sucesso. Talvez você tenha que frequentar outro lugar. Que seja essa voz na sua vida e tenha essa comissão. Porque essa é a multiforme sabedoria de Deus manifesta no corpo. Mas somos todos parte de um exército. Mas nós temos uma voz. Essa casa é fundamentada nos apóstolos e nos profetas, que dão a direção, o trilho. Então, eu sei quem eu sou, você sabe quem você é, e nós sabemos para onde estamos indo. Revestidos da armadura de Deus, correspondendo, alinhado, posicionado. Cada um aqui tem uma peculiaridade, um chamado, uma identidade também que fala da sua correspondência necessária para o corpo. E glória a Deus por isso, porque Ele é tudo em todos. Conhecemos isso. É importante que cada um entenda que na sua comissão você pode corresponder nessa casa. Mas o trilho principal de missão precisa ser cumprido. Então nós precisamos do Farley, que é um mestre, que se afadiga no estudo das Escrituras, como a palavra de Deus diz. Precisamos de um pastor, aquele que cuida dos rebanhos. Dos rebanhos, vocês ficam aí bem quietinhos, né? Só esperando. Dos rebanhos, né, Gu? Pastorzão. Vocês precisam de características diferentes manifestas aqui. O pastor engraçadão hoje, igual Eros. Mas um mestre também da palavra de Deus. Um tangedor, um adorador que dá ensino e trilho para a comissão de adoradores dessa casa, como o Diego. Não é verdade? Cada um aqui tem uma resposta. O encargo profético que a Débora tem, o encargo profético que eu tenho, que a nossa equipe profética se move. Não é verdade? A sabedoria, a destreza, a habilidade da Andressa, da Pati, nos conselhos, nas mesas, são importantes. E cada um de vocês também tem algo para nos oferecer, para receber de nós. Isso é precioso, isso é poderoso. Fala do reconhecimento da posição nesse exército. Eu poderia citar cada um daqueles que eu conheço, que eu testifico, que eu acompanho há tantos anos, vendo a nobreza, a diligência, o zelo. Não é verdade? Carol, que anda com a gente há tanto tempo, diaconisa na casa, líderes incríveis que o Senhor tem nos acrescentado, nos comissionado aqui como parte de um reino em movimento. Cada um com o seu chamado, com a sua peculiaridade. E glória a Deus por isso. Mas nós precisamos estar alinhados, posicionados, sem empurrar uns aos outros. Reconhecendo a porção de cada um. Reconhecendo o lugar de cada um. E assumindo o seu lugar. Correspondendo ao seu chamado. Então não se omita, não se esconda. Você tem um lugar à mesa nessa casa. Você é importante para o corpo. Eu preciso de você. Eu preciso de ti, querido irmão. Gente, não me façam cantar, né? Porque essa não é a minha parte. No corpo de Cristo. Eu danço, eu treino pessoas, mas eu não canto. Não é? Imaginou se eu cantasse também? Misericórdia, socorro. Não dá.
Eu vou, né, ficar aqui na minha porção. Nós somos uma banda, eu, o Gu e o Eros. Nós vamos cantar para vocês. Vocês todos vão sair. Gente, misericórdia. Mas estão entendendo comigo a importância do alinhamento para correspondermos até que o Senhor venha? Queridos, um exército precisa estar preparado, alinhado, recebendo a voz, a instrução daquele que dá o comando. E nós estamos aqui comprometidos em ouvir a voz do Senhor, em obedecer a voz de comando, em corresponder, entendendo que há autoridade e poder para aqueles que obedecem o Senhor, amém? Em nome de Jesus, hoje é dia de correspondência. Eu vou pedir para que os ministros que cantam, que adoram o Senhor, com talentos e habilidades e destreza que o Senhor deu, que ocupam o seu devido lugar, né, bigoda? Você agora precisa corresponder à voz do comandante. Ele está aqui hoje, amém? Ele está aqui nos alinhando, nos aprumando, nos posicionando. E para isso precisamos decidir nos revestir da armadura de Deus. Entender que existe uma batalha, um inimigo comum. E todos nós precisamos desse enfrentamento juntos. Sabe, não é à toa que a palavra de Deus diz que nós devemos chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. A dor de um é a dor de todos nós. A alegria, a celebração de alguém é para todos. Quer ver uma coisa comum? Nós aconselhamos, nós orientamos, nós choramos. E aí, o cidadão tem vitória, conquistas, tem as bênçãos. Muitas vezes nós nem ficamos sabendo. Porque nos procuraram na lamentação, nos procuraram na dor, no dia da adversidade. Mas depois estão bem, estão felizes e contentes. Já não ligam mais, já não mandam mais mensagem. A gente só fica na expectativa de que estejam bem, né? Glória a Deus, aleluia, amém. Mas a gente fica feliz em receber as boas notícias também, sabe? Nós amamos celebrar as conquistas, aquilo que você está vivendo no Senhor, os avanços. Da mesma forma, tem aqueles que sofrem, que passam dias maus, dias de perseguição, mas também não compartilham a sua dor, as suas feridas. Choram sozinhos, sofrem sozinhos. Mas se o chamado de Efésios é justamente essa: orem por todos os santos, sejam todos revestidos da armadura de Deus. Nós devemos caminhar juntos, portanto. Estejam todos revestidos, orem por todos os santos. E talvez você esteja querendo indo por um caminho de soberba, de orgulho. E aquele que se isola, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então nós somos uma família que olha uns nos olhos dos outros, que enfrenta os desafios juntos, que se alegra e celebra também. Então compartilhe a sua dor, compartilhe a sua alegria. Nós somos uma família para isso. Todos nós temos voz e lugar nessa mesa, para sermos forjados uns pelos outros, para sermos afiados uns pelos outros. O princípio da mutualidade. Exortai-vos mutuamente. Isso não é privilégio do seu pastor, da sua liderança. Aconselhai-vos mutuamente. Isso não é encargo da sua liderança, dos seus pastores somente, mas da sua família. Somos todos, homens e mulheres, cheios do Espírito de Deus, amém? E devemos estar todos no conselho do Senhor, ouvindo a voz do comandante,
obedecendo o seu Senhor, para ter poder e autoridade, para seguir o trilho e avançar, mesmo diante dos dardos. Nós vamos avançar, em nome de Jesus. Baixe tua cabeça então, feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós te amamos, nós te honramos, nós queremos corresponder à sua voz. O Senhor, nosso Deus, é o comandante aqui, aquele que nos dirige, aquele que nos aponta o caminho. E nós queremos provar, Deus, do teu poder, da tua glória que nos transforma. No lugar de obediência, Senhor, nós queremos nos mover hoje, em nome de Jesus, Pai, tomando a autoridade espiritual que o Senhor nos confiou, que está em teu nome, Jesus. Nós queremos ser essa família que vive em comunidade e que entende o seu lugar. Nos leva à maturação, Espírito Santo. Nos leva ao entendimento do nosso lugar. Nos leva a um lugar de humildade e mansidão como o Senhor é, Jesus. Nos leva a corresponder ao seu chamado. Nós temos aqui, Senhor, vasos arranhados pela vida, pelas circunstâncias, vasos quebrados, que já não tem mais água, flores. Nós temos aqui, Pai, vasos que buscam a aceitação dos homens ainda. Mas o Senhor, o nosso oleiro, está aqui. Está olhando para nós. Está nos levando a um lugar de quebrantamento. E não importa o lugar, Senhor, nós queremos declarar que sabemos que somos vistos por Ti. Que não importa o lugar, Senhor, nós somos amados por Ti. Que não importa o lugar, eu sei, Pai, que somos todos aceitos por Ti. Nós queremos, Senhor, nos manter em linha do Teu propósito, para aquilo que o Senhor tem, para o Teu chamado. Em nome de Jesus, Pai, nós não queremos nos desviar do alvo, do propósito, da Sua comissão, como família espiritual, como indivíduos aqui. Em nome de Jesus, Espírito Santo, aquece hoje os corações que precisam voltar ao centro da sua vontade e corresponder ao seu propósito aqui. A ser família, alinhado e posicionado num exército. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, querido, se você entende que precisa de um alinhamento, ser novamente posicionado, entender o seu lugar, voltar a ouvir a voz de Deus como há tempos não ouve. Levante a mão no seu lugar, nós vamos orar por você. Nós queremos estender as nossas orações e as nossas intercessões. Senhor, toma os teus filhos. Toma a decisão dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, de correspondência, de chamado e de propósito. Nós nos levantamos como um exército, Senhor, alinhado, correspondendo ao seu chamado. Em nome de Jesus, queridos, como igreja, fique de pé no seu lugar, como quem dá uma resposta, dizendo: Senhor, eu sou família, eu sou parte desse exército, eu vou me posicionar. Eu quero desviar desses dados hoje, Senhor. Em nome de Jesus, vamos fazer um ato profético aqui. Estenda a mão para o seu irmão, como quem está realmente decidindo por fazer parte de um mesmo corpo. Em nome de Jesus, de um exército. Estenda as mãos e fale para ele, quem está do seu lado, fale: nós somos uma família. Eu me comprometo
em me revestir da armadura de Deus. Eu me comprometo em me revestir da verdade de Deus. Eu me comprometo em ocupar o meu lugar. Eu me comprometo a lugar a você. Eu me comprometo a chorar com os que choram, a me alegrar com os que se alegram, em ser uma família verdadeiramente, em nome de Jesus. Vamos juntos adorar o Senhor. Estamos construindo uma casa para ti. Estamos construindo um lugar de habitação. Estamos construindo uma casa para ti. Estamos construindo um lugar de habitação. Estamos construindo uma casa para ti. Estamos construindo um lugar de habitação. Estamos uma casa para ti. Estamos construindo um lugar de habitação. Receba a glória. Te damos tudo que já é teu. Te damos tudo que já é teu. Receba a glória. Te damos tudo que já é teu. Te damos tudo. Receba a glória. Te damos tudo, tudo. Te damos tudo que já é teu. Receba a glória. Estamos construindo uma casa para ti. Estamos construindo. Estamos construindo um lugar de habitação. Estamos construindo. Estamos construindo uma casa para ti. Estamos construindo. Estamos construindo um lugar de habitação. Estamos construindo. Te damos tudo que já é teu. Receba a glória. Te damos tudo que já é teu. Receba a glória. Te damos tudo que já é teu. Receba a glória.
receba agora. Queridos, eu quero te encorajar hoje na saída dessa reunião que você não somente vire as costas e vá embora, mas dê uma resposta ao Senhor, sendo humilde e família. Procure um irmão para dizer: eu quero me posicionar, me ajude, ore por mim. Nós temos que orar por todos os santos. Nós estamos aqui revestidos da armadura de Deus. Nós temos autoridade em nome de Jesus. Então talvez você precise de ajuda, você precise de oração, você precise de um abraço, você precise de um conselho, de uma instrução. Seja encorajado hoje a colocar em prática o que você está ouvindo sobre uma vida em comunidade. Sabe, queridos, uma vida em comunidade fala de um movimento que eu e você temos que fazer. Não é sobre eu te convidar para estar na minha mesa, mas sobre você dar espaço para outros serem parte e porção de Deus na sua vida também. Sobre você dar espaço para que o Espírito Santo use você também na vida de alguém. Que não sejamos medíocres, que não sejamos medianos, mornos, que não sejamos sanguessugas, mas sim encorajadores uns aos outros, participantes da mesma mesa. Existe pão e vinho aqui para ser compartilhado, e você carrega uma porção do pão e do vinho. Então ofereça, dê, receba, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor abençoe e guarde sua semana, em nome de Jesus. Que vocês sigam debaixo da instrução, da palavra, da verdade de Deus. Que vocês ouçam o Espírito de Deus. São dias em que o Senhor quer se revelar. Que o Senhor quer formar uma família que sabe a sua posição, seu exército nessa terra, até que Ele volte. E Ele virá. Então, corra para abraçar sua família espiritual hoje. Em nome de Jesus. Ser um conosco. O Senhor está aqui. O Espírito de Deus está aqui, nos fazendo um. Nós precisaremos mais do que nunca uns dos outros. Em nome de Jesus. Vão em paz. Que o Senhor os abençoe. Em nome de Jesus.